Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Computação Inclusiva. Eu me chamo Vinícius Melo e estarei aqui para te ajudar no que for preciso. Nesse curso, aprenderemos um pouco sobre lógica de programação. E tenho certeza que se você veio para cá, veio com o intuito de aprender a programar, correto? Antes de tudo, por que é importante aprender a programar? Deixarei aqui um trecho de um vídeo que falará um pouco sobre experiências de pessoas que são da área e de pessoas que não são da área sobre a importância da programação nos dias de hoje. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. Tenho certeza que depois desse vídeo a gente consegue entender um pouco mais sobre a importância da programação. Eu mesmo já ouvi relato de pessoas que conseguiram limpar a casa melhor após aprender a programar. Pois é, a computação cada vez mais estará no nosso dia a dia e é importante sim aprender a programar, mesmo que a gente não seja da área. Antes de tudo, vamos começar falando sobre história. Na evolução dos computadores, nós temos uma divisão entre gerações e essas eu vou explicar um pouco melhor. Na primeira geração, nós temos os computadores que funcionam à base de válvula, e essas eram grandes, pesadas, e os computadores eles chegavam a ocupar um andar inteiro de um prédio para poder funcionar. Com certeza para a época foi uma grande evolução, pois a partir disso a gente não precisou mais de pessoas para poder fazer cálculos, e sim a gente podia confiar em máquinas. Vale ressaltar que no começo as mulheres foram responsáveis por testar se os computadores de fato eram bons ou não, se eles faziam de forma correta ou não, pois elas faziam cálculo como ninguém. Na segunda geração nós temos a invenção do transistor, e esse tomou seu lugar e marcou a história para sempre. Sempre mesmo, pois é uma invenção muito importante. Com ele, a gente conseguiu reduzir muitas vezes o tamanho. Também a gente conseguiu calcular de forma mais rápida, conseguiu calcular mais, ocupando menos espaço. Computadores que antes tomavam andares inteiros de prédio passaram a ocupar apenas uma sala, passaram a ocupar apenas uma mesa. E então a gente chega na terceira geração. E nessa geração, a gente tem a invenção dos computadores pessoais. E isso com certeza possibilitou a quarta geração. E essa, a gente tem uma grande miniaturização de tudo mesmo. A gente hoje consegue ter roupas, carteiras, celulares, tudo isso conectado à internet. E muito breve, tenho certeza que estará em todos os lugares. E para você, o que é um computador? Quais os tipos de computador que você conhece? Vamos pegar a definição de alguém muito importante, de Deitel Java, no Como Programar em 2005. O computador é um dispositivo capaz de fazer cálculos e tomar decisões lógicas a velocidades de milhões, até mesmo bilhões de vezes mais rápidas do que os seres humanos.
Tenho certeza que, apesar do computador ser muito rápido, ele precisará de uma pessoa competente e que saiba o que faz para poder tomar as melhores decisões. Pois assim, por mais que seus cálculos sejam muito rápidos, ele também precisa tomar decisões certas, tomando os menores caminhos, trazendo as melhores soluções. Mas discutiremos sobre isso mais à frente. Alguns exemplos de computadores são os celulares, as urnas eletrônicas, o caixa eletrônico, dispositivos IoT, a chamada internet das coisas, que cada vez mais está conectando o nosso ambiente com a computação. E com isso a gente está chegando em um termo chamado computação ubíqua, e essa a gente falará mais depois. Vamos falar agora sobre os periféricos. Você sabe o que são? Por definição, periferia é tudo aquilo que está no entorno, nas adjacências de um centro. E se a gente está falando de informática, a gente está falando sobre o centro do processamento, também conhecido como CPU, ou do inglês, Unidade Central de Processamento. Essa unidade central irá receber os dados que a gente envia através dos nossos periféricos, processá-los e computá-los, e depois disso, então, ele irá retornar para a gente também através de periféricos. Vamos falar um pouco mais sobre eles. Os periféricos são dispositivos que enviam e recebem informações do usuário ou para o usuário. Temos então algumas definições de periféricos. Temos os periféricos de entrada, que são aqueles periféricos responsáveis por enviar as informações para o nosso computador, como por exemplo o teclado, o mouse e alguns outros dispositivos. Na outra ponta, a gente tem os periféricos de saída, e esses, depois de já processados, são externalizados através de alguns dispositivos como um monitor, uma caixa de som ou até mesmo a impressora. Gostaria de falar sobre o conceito de hardware e o conceito de software. Você sabe dizer o que eles são? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre eles. Por definição, o hardware é a parte física, a parte eletrônica, a parte que a gente pode pegar ou, em alguns casos, chutar. Bom, brincadeiras à parte, a gente tem como exemplo HDs, placa-mãe, monitor e tudo aquilo que se dá no campo do concreto. O software é toda aquela parte lógica do computador, a parte onde a gente tem as instruções, os algoritmos rodando. É onde a gente consegue dar vida ao nosso hardware. Então, a exemplo, a gente tem os sistemas operacionais, como o Windows, como alguns sistemas GNU Linux. A gente também tem pacote Office, LibreOffice, o pacote da Microsoft e alguns outros exemplos. Vamos agora a alguns conceitos. Para isso, vamos precisar de um pouco mais de atenção. A primeira parte, já que a gente está em introdução à lógica de programação, vamos falar sobre o que é lógica. Bom, lógica é todo aquele encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções ou a regras. Na informática, é a organização e planejamento das instruções assertivas em um algoritmo a fim de viabilizar a implantação de um programa. Ou seja, quando a gente fala de lógica, a gente está falando sobre passos bem definidos. A gente está falando sobre o encadeamento de ações, a gente está falando sobre regras. Agora que sabemos sobre a lógica, vamos falar sobre o raciocínio lógico. E esse é a estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica, que permite a chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Ou seja, todos nós seres humanos somos capazes de desenvolver o raciocínio lógico. Alguns dedicam sua vida a desenvolver bastante o raciocínio lógico, mas todos somos capazes igualmente. O raciocínio lógico é quando a gente pensa em como resolver um problema ou concluir uma determinada ação. Por exemplo, se eu precisasse abrir uma porta e essa maçaneta virasse apenas para a direita, não seria lógico eu tentar abrir essa maçaneta virando para a esquerda. Assim, se eu obedecer a regra, a convenção lógica de que a maçaneta tem um mecanismo de que vira para a direita, eu conseguirei concluir a minha ação. E com isso, a gente passa a um conceito mais avançado, o conceito de algoritmo. Quando a gente fala de algoritmo, a gente fala sobre a receita de bolo. Quando você precisa fazer um bolo, tenho certeza que para sair bom, para sair nos conformes, ou até mesmo para saber como fazer, você precisa seguir uma receita. E essa receita te dirá os ingredientes necessários, te dirá como fazer cada etapa para que você conclua o seu objetivo, e isso tudo será muito importante no conceito de algoritmo. Se a gente segue tudo certinho, se a gente segue todas as etapas de maneira coerente e lógica, a gente consegue concluir o nosso problema. Mas vamos lá. O conceito de algoritmo é o conjunto das regras e procedimentos lógicos definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.
Quebrando isso em pedaços menores, significa que todo algoritmo necessariamente irá lidar com etapas, irá lidar com passo a passo de como concluir uma determinada ação. E essas etapas precisam ser muito bem definidas, não podem ser ambíguas. Essas etapas precisam dar um encaminhamento certo para quem for concluir, seja uma pessoa ou seja um computador. Bom, baseando-se no conjunto de regras, sabendo que a gente vai passar por um número de etapas bem definidas, a gente também sabe que os algoritmos eles são concluídos em um número finito de etapas. O que seria finito? Finito é tudo aquilo que tem fim, ou seja, que não é infinito. Se fôssemos resolver um problema utilizando etapas infinitas, na verdade a gente estaria criando um outro problema, e a nossa ação nunca seria concluída. Portanto, importante lembrar que o nosso algoritmo é um conjunto de etapas muito bem definidas, que seguem um procedimento, uma coerência lógica, e essas irão ser finitas. Sabendo disso, a gente pode concluir que no nosso dia a dia a gente usa algoritmos o tempo inteiro, seja para atravessar uma rua, seja para tirar uma foto, ou até mesmo para tomar um banho. Literalmente os algoritmos estão no nosso dia a dia. Se a gente fosse atravessar uma rua, você saberia dizer o passo a passo para conseguir concluir essa ação? Bom, tenho certeza que você pensou parecido comigo. Primeiro, você precisa parar em frente à faixa, você precisa verificar se o sinal já está fechado, e mesmo após disso, verificar um lado, verificar o outro, para saber se não há nenhum carro ou qualquer outro tipo de veículo na direção que você deseja ir. Após você verificar que não tem carro e o sinal está fechado, tecnicamente você está liberado ou liberada para atravessar essa faixa. Para isso, você utilizará das suas pernas, movimentando elas para frente, assim dando continuidade até que você atinja o seu objetivo, que no caso é a outra calçada. Você pode perceber que eu dei etapas muito bem definidas para a conclusão do problema. Assim, a gente consegue concluir esse problema sem ambiguidade. O que significa que se eu falasse apenas siga em linha reta, significa que eu poderia ir para qualquer direção dessa reta. Ou seja, se você caminhasse em linha reta para trás, você estaria concluindo o que o algoritmo falou, mas esse não resolveria o nosso problema. O que a gente precisa mesmo é ir para frente. Por isso, atenção, a gente precisa concluir as etapas de uma forma muito bem definida. A gente precisa especificar todos os mínimos detalhes. Ok, a gente já sabe que o algoritmo está no nosso dia a dia. E eu desafio você a me dizer mais atividades em que algoritmos se encontram. Tenho certeza que em todas você conseguirá. Bom, sabendo disso, agora a gente vai para o conceito de linguagem de programação, que a gente utilizará aqui no curso. Linguagem de programação nada mais é do que a tradução do raciocínio lógico, tradução daquilo que a gente quer para a linguagem da máquina. Quando a gente vai na Inglaterra, precisamos falar o inglês para comunicar com quem seja de lá. A mesma coisa quando a gente quer ir para a China, a gente precisa falar mandarim. E não é diferente quando a gente quer falar com as máquinas. Bom, não se preocupe que a gente não vai falar literalmente com as máquinas, mas para estabelecer uma conexão, precisaremos falar a mesma língua. Ou seja, a linguagem de programação será responsável por fazer um intermédio entre o que a gente quer que a máquina conclua e o que a máquina entende que pode concluir. Com isso, a gente consegue novas alternativas de se comunicar com a máquina, pois existem diversas, milhares de linguagens de programação disponíveis para a gente testar. Com certeza, se a gente não tivesse ido para as linguagens de programação e tivesse apenas focado no binário, a gente hoje não estaria no avanço que estamos na computação, pois o binário é um processo muito mais demorado de escrita e exige que o programador e a programadora tenham um alto nível de entendimento para executar as ações. As linguagens de programação não só democratizam o acesso às instruções, mas também ajudam você a entender melhor o que você está pedindo para a máquina fazer. Hoje, temos um desafio que é a Torre de Hanoi. Esse desafio consiste em passar todos os discos de um pino de um lado esquerdo para o lado direito, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor. Ou seja, você vai seguir certas regras em um número de etapas para poder resolver o seu problema. Na descrição, deixamos o link para você poder jogar. Tenho certeza que vai gostar e quanto mais etapas você concluir, mais desafiado ou desafiada você se sentirá. Conte pra gente, em qual nível você chegou? Quantas etapas você precisou para chegar no seu objetivo final? Tenho certeza que quanto mais você praticar, melhor você ficará. Com isso, me despeço de vocês e agradeço imensamente por a atenção. Nos próximos vídeos, a gente aprofundará mais no nosso tema.